Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontos para o capítulo 3, a Epifania Humana? Bom, esse capítulo também é bastante longo, ele tem 40 páginas, então eu vou dividi-lo também em duas partes. Confesso para vocês que quando eu fiz a primeira leitura, eu falei, gente, tá muito difícil isso aqui. Eu acho que eu não vou conseguir passar, vou fazer um resumão numa parte só e vou falar pro pessoal. Mas depois eu sempre refaço a leitura, eu começo a fazer o roteiro de como vai ser o vídeo, daí eu falo, não, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante, essa reflexão é importante. Aí começa a crescer o conteúdo do vídeo. E aí eu entro em conflito no que vai ser falado e no que vai ser omitido do que está no livro, porque lógico que é sempre que vocês puderem, né? O ideal é que vocês leiam o livro que eu tô compartilhando com vocês, mesmo porque até para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Mas o objetivo aqui é sempre suscitar, né? Levantar as reflexões. Mas se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é desse livro aqui, Homo Deus, uma breve história do amanhã, do Yuval Noah Harari, que é um historiador, e que tá aqui, ó, gente. Ele está comendo os meus neurônios. Os meus neurônios estão enlouquecidos cada capítulo, cada trecho que eu leio. E aí eu entro em conflito e não sei o que trazer para vocês. Não, na verdade eu decidi, trouxe, fiz aqui o roteiro do vídeo dessa semana. Percebo que a gente está chegando a um quarto, o livro tem 400 páginas, nós estamos passando da página 100 agora, então a gente já falou sobre um quarto do livro. E eu percebo que cada vez vai se tornar mais complexo. Então, como que eu posso dizer? Não sei se eu vou dar conta de tanta complexidade. Eu tenho que compartilhar isso com vocês. Farei o meu possível? Farei o meu melhor? Sim, com certeza, porque esse é o objetivo do canal. Mas é, tenho que confessar para vocês as minhas dificuldades também de compreensão de uma coisa tão ampla, né? Então aqui vamos já, né? Agora depois dessa minha confissão, dessa minha reflexão sobre o livro em si, sobre tantas coisas que ele traz para a gente pensar, vamos direto ao capítulo. Então a epifania humana. O que é epifania? Não sei se vocês, quem me acompanha aqui desde o primeiro livro, vai lembrar que lá no Poder do Hábito tem um dos vídeos. Eu não consegui, gente, resgatar qual vídeo que é, lembrar qual vídeo que é. Até procurei, mas não achei porque é uma citação durante o vídeo. Que ele fala sobre que ele teve uma epifania, né? Epifania é o quê? É como se fosse uma iluminação, um pensamento iluminado. Mas isso foi quando eu pesquisei lá, há quase 2 anos atrás. Hoje eu entrei, né, de novo lá no senhor Google, né, para pesquisar o que era Epifania e apareceu como uma festa cristã e como o batismo de Jesus, né, e a aparição de Jesus. Então tem uma questão aí, uma relação também com essa reflexão que o Harari nos traz do ser humano ser divino, né? E aí ele considerar-se, né, acima dos animais. Por isso que a gente já vem refletindo sobre isso e eu falei que essa parte continuaria fazendo essa reflexão entre os animais e os humanos. Nessa primeira parte, ele não vai falar tanto ainda dos animais, vai ficar na parte 2 desse capítulo, né? No vídeo 2 desse capítulo. Mas o que, que ele vai trazer aqui pra gente? Uma reflexão sobre alma, mente, consciência, experiências subjetivas. Então, a gente vai refletir sobre tudo isso dentro dessa primeira parte. E aí, a primeira questão é exatamente essa, né? Os seres humanos teriam alma e os animais não. Então, essa seria a nossa primeira questão aí para sermos considerados superiores aos animais. E aí eu já vou ler o primeiro trechinho para vocês. Não se trata de um conto de fadas de Jardim da Infância, mas de um mito extremamente poderoso que continua a moldar a vida de bilhões de humanos e animais no início do século XXI. A crença de que seres humanos têm almas eternas,
ao passo que animais são apenas corpos evanescentes, constitui-se no pilar central dos sistemas legal, político e econômico. Isso explica que, por exemplo, é perfeitamente aceitável que os humanos matem animais para se alimentar ou mesmo que só por divertimento, né? Então a gente tem aí já uma primeira questão, né? Porque existe sim na lei da natureza, você mata os animais para se alimentar. E eu considero que até esse momento que você mata os animais para sua sobrevivência é um ponto compreensível, que a gente pode compreender. Quando você mata um animal somente por matar, por divertimento, aí eu acho que já tem, isso é a minha opinião, tá, gente? Não é o autor que traz, não, aí eu já acho que a gente passa, né, do ponto, porque você impor, né, infligir sofrimento no outro, mesmo que esse outro seja um animal, eu acho doído, né? Então isso é só a minha opinião. Então, se eu estou matando um animal para sobreviver, para me alimentar, é uma questão. Se eu estou matando um animal para me divertir, é uma outra questão. Isso é uma separação que eu faço, mas aí depende do que vocês vão compreender. E aí ele continua, né, a refletir e ele vai trazer para gente uma fala sobre a teoria de Darwin, a evolução natural, e que ele fala que mesmo as pessoas, né, que chegaram à graduação, que frequentam uma faculdade, elas não mudam, né? Essa crença ela tá tão incutida, né, na nossa sociedade, na nossa cultura, que mesmo quem frequenta, quem tem conhecimentos científicos, não muda essa ideia, acredita ainda na criação do homem, né, perante Deus, e não na evolução natural conforme Darwin traz. E aí ele traz, né, o autor, ele fala assim, no entanto, né, o ser humano ele acredita na teoria da relatividade, na mecânica quântica e que ela é capaz de torcer, né, o tempo, mas não acredita na teoria da evolução que seria relativamente simples, né? Vou ler um trechinho aqui para vocês. À primeira vista, as ideias de Darwin parecem muito menos ameaçadoras do que as monstruosidades de Einstein e Werner Heisenberg. A teoria da evolução apoia-se no princípio da sobrevivência do mais apto, que é uma ideia clara e simples, para não dizer trivial. Em contraste, a teoria da relatividade e a mecânica quântica alegam que se pode torcer o tempo e o espaço e que algo pode surgir do nada e que um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. A teoria da relatividade não enraivece ninguém porque não contradiz nenhuma de nossas crenças queridas. Em contrapartida, Darwin nos privou de nossas almas, e se realmente entende a teoria da evolução, vai aceitar que não existe alma. Então, é aqui, né, que a gente pode dizer assim, né, que a porca torce o rabo. Então, tem muitas coisas das ciências que a gente aceita, que a gente acredita, desde que ela não afete uma crença primordial que nós temos, né? Então, eu vou ler mais um trechinho aqui, continuando essa questão da teoria de Darwin. Infelizmente, a teoria da evolução rejeita a ideia de que o meu eu verdadeiro, ou seja, a minha alma, é uma essência indivisível, imutável e potencialmente eterna. De acordo com a teoria da evolução, todas as entidades biológicas, de elefantes a carvalhos, as células e moléculas de DNA são compostas por partes menores e mais simples que incessantemente se combinam e se separam. Então, isso seria a evolução natural. Mas se eu tenho uma alma que, porque, pelo que a gente sabe, ela não se divide, né? Ela é nossa essência primordial, então ela não faria parte dessa evolução natural, porque ela está sempre mudando. Embora, tá, gente? Eu acredito em alma e eu acredito que a alma evolui também, mas isso é uma crença minha, né? Cada um tem as suas crenças, e aí a gente traz, né, conosco, quando a gente faz uma reflexão de uma leitura, a gente traz com a gente também as nossas crenças, também aquilo que a gente acredita. Então, quando o autor está falando e questionando e refletindo sobre determinada coisa, eu não preciso condená-lo, eu não preciso falar, nossa, o que ele está falando é um absurdo. Não, eu tenho que usar isso que ele está falando para eu refletir sobre. Mas será que em certo ponto isso que ele está trazendo para mim não faz sentido também?
Então eu posso até mudar a minha opinião ou não, dependendo do que eu aprendo, do que eu apreendo do que eu estou lendo, né? Então não é para vocês levantarem bandeiras, não estou aqui querendo quebrar crenças de ninguém, mas eu sempre quero suscitar essas reflexões, levantar essas reflexões, né? E aí eu já vou ler mais um trechinho para vocês. Portanto, a existência de almas não pode se encaixar na teoria da evolução. A evolução quer dizer mudança, e ela é incapaz de produzir entidades perenes. De uma perspectiva evolutiva, o que mais próximo temos de uma essência humana é o nosso DNA. É a molécula de DNA, é um veículo de mutação, e não o trono da eternidade. Isso aterroriza muita gente, que prefere rejeitar a teoria da evolução a desistir da alma, né? Desistir da sua própria alma. Aí, o autor aqui nesse trecho, ele conclui essa questão da alma, porque ele acredita, tá, gente, na teoria de Darwin, ele é um historiador com base científica, a gente sempre fala nisso. Então, ele vai começar a trazer pra gente a reflexão sobre consciência e mente, porque ele acha que isso é mais palpável. Ele acha, ou tem evidências científicas sobre isso, mas mesmo assim ele traz várias nuances, como ele sempre faz, né? Esse autor ele consegue, né? Mas será que é isso mesmo? Será que não é? Então eu vou ler mais um trechinho para vocês. A alma é uma história que algumas pessoas aceitam e outras rejeitam. O fluxo da consciência em oposição é a realidade concreta que testemunhamos diretamente a cada momento. É o que há de mais certo no mundo. Não se pode duvidar de sua existência. Mesmo quando consumidos pela dúvida e perguntamos a nós mesmos: experiências subjetivas existem? Podemos estar certos de que estamos experimentando uma em forma de dúvida. Então, mesmo que você, né, seja, né, tem as pessoas que acreditam em alma, as que não acreditam, mesmo que você não acredite em alma, é muito difícil você negar que existe uma consciência e que essa consciência nos traz experiências subjetivas. E aí, quando a gente traz essas experiências subjetivas, o autor ele vai questionar se os animais também têm essas experiências subjetivas. Então, ele vai trazer nesse capítulo algumas questões, né, do ser humano, da questão da mente e comparação com os animais, com alguns estudos que já foram feitos em animais. Então, ele vai trazer no decorrer desse capítulo essa analogia. Aí eu vou ler mais um trechinho aqui já para vocês, agora já falando sobre a mente. Para poder decidir se os animais possuem mentes conscientes semelhantes à nossa, temos primeiro que compreender melhor como funciona a mente e que papel ela desempenha. São questões extremamente difíceis, mas vale a pena dedicar algum tempo a elas, porque a mente será protagonista dos capítulos subsequentes. Então veja que ele começa lá, né, naquele primeiro capítulo longuíssimo, aí a gente traz o homem para o centro das questões, né, no segundo capítulo, e agora a gente vai falar sobre a mente, e essa questão vai nos acompanhar mais para frente. Então pode ser que agora, o que eu pensei, agora não faça muito sentido essas reflexões que ele vai trazendo, mas eu acredito que no decorrer do livro elas vão se encaixando, né? Eu creio nisso, então eu espero conseguir compartilhar com vocês esses encaixes que a gente for fazendo das reflexões do autor. Mas continuando. São questões extremamente difíceis. Não seremos capazes de atinar com todas as implicações de tecnologias inovadoras, como a da inteligência artificial, se não soubermos o que é a mente. Então, deixemos de lado por um tempo a questão específica das mentes dos animais e examinemos o que a ciência sabe sobre mentes e consciência em geral. Então, ele vai trazer o que a ciência já sabe, né, sobre a nossa mente em geral. E aí ele faz também algumas analogias, né, porque ele fala, hoje em dia a gente já tem ressonância magnética, a gente coloca eletrodos, e voltando de novo, né, engraçado que quando traz essa palavra epifania me remeteu lá ao primeiro livro, O Poder do Hábito, e lá naquele primeiro livro, o autor ele vai falar que até determinada época não era possível se observar o cérebro humano, então só depois, cerca de 30 anos atrás, lá na década de 90,
que começam a ser observado o ser humano por meio de eletrodos, depois ressonância magnética. Então, é muito recente esses estudos. E o autor ele fala que quanto mais a gente estuda sobre isso, mais complexo se torna. Então, mais coisas há por se descobrir. E aí ele fala, né? Ele traz uma analogia sobre o mercado de ações, né? Que ele fala, o mercado de ações não tem consciência, e sobre o engarrafamento do trânsito. E o que ele tenta nos trazer aqui? Se eu observar, né? Se eu vender só uma ação, ela não mexe no mercado. Mas se milhões de pessoas decidem vender a mesma ação que eu vendi, isso vai causar provavelmente uma crise econômica no mercado, né? Vai dar vai remexer lá no mercado. A mesma coisa no engarrafamento no trânsito. Se eu observo apenas um carro no engarrafamento no trânsito, às vezes eu nem consigo ver o engarrafamento, porque se eu estou focada só naquele carro, então eu não consigo ter uma visão macro. E aí quando eu vou para o macro, aí eu vejo aquele engarrafamento. Ou a mesma questão, se eu sozinha vendo uma ação, eu não vejo um problema, mas se milhões de pessoas vendem a mesma ação, há um problema. E aí ele traz isso mais ou menos com uma analogia com o nosso cérebro. Então, se só um neurônio estiver ali piscando, nada está acontecendo. Mas quando os neurônios começam a piscar vários ao mesmo tempo, eles fazem lá as sinapses. E aí isso tem uma tempestade, né, no nosso cérebro, que estimulam determinadas partes, e a partir do que a gente já consegue acessar por meio das tecnologias, da ciência, a gente sabe dizer se a pessoa está dormindo, se ela está acordada, se ela está sonhando, se ela está sentindo raiva, se ela está sentindo amor. Então, através de tudo isso, né, do que a gente tem hoje de equipamento científico, a gente consegue verificar essas coisas. Mas mesmo assim, a gente não consegue ainda bater o martelo, digamos assim, sobre determinados assuntos. Então, eu vou ler aqui mais um trechinho para vocês. Como é então que quando bilhões de sinais elétricos se movimentam pelo meu cérebro, surge uma mente com a sensação estou furioso? A essa altura, em 2016, não temos a menor ideia a respeito. Então, a gente consegue perceber pela tempestade elétrica que a pessoa está com raiva, mas a gente não consegue, por meio de aparelhos, explicar o porquê surgiu aquela raiva. É mais ou menos isso que eu compreendi. Espero que vocês compreendam isso, e quem estiver tendo a oportunidade de ler esse livro junto comigo, compartilhe aí nos comentários se tiver uma outra percepção. Aí, continuando. Então, se esta discussão o deixou confuso e perplexo, você está em ótima companhia. Os melhores cientistas também estão muito longe de decifrar o enigma da mente e da consciência. Uma das coisas maravilhosas em relação à ciência é que quando os cientistas não sabem alguma coisa, eles podem tentar todos os tipos de teorias e hipóteses, mas no final têm que admitir a sua ignorância. Então, olha só o que acontece aqui, né, gente? A gente assume tudo isso, sabe já que a gente consegue acessar um tantão de informação, mas a gente não consegue, né, como eu disse em termos muito simples, bater um martelo sobre determinadas coisas. A gente não pode ser tão pragmático a dizer, não, a raiva surge por conta disso. Lembra que lá no vídeo anterior a gente fala sobre os algoritmos, né, e que as emoções são os algoritmos dos organismos e que são as reações bioquímicas que nos fazem tomar determinadas posições. Então, a raiva, ela seria aí, né, essa reação bioquímica da emoção, esse algoritmo da emoção, mas a gente ainda não tem como explicar como isso acontece. Esse é o X da questão. E aí o autor, ele vai fazer tem aqui as próximas páginas em que ele vai falando sobre como seria isso também com os computadores, e fazendo a analogia que é feita, né, entre nós e os computadores, dizendo que o cérebro é um grande computador, um processador de dados e tal, por isso que a gente fala de algoritmos, né? A gente sabe que os algoritmos estão lá na tecnologia, mas que nos seres humanos, nos organismos, seriam as emoções. E como que isso vai se encaixar futuramente se a gente vai ter uma inteligência artificial que a gente possa reconhecer que aquela inteligência artificial ela tem uma mente realmente.
Será que a gente vai chegar nesse ponto? E aí ele fala de uma analogia que é feita aqui, que lá no início do século XX, final do século XIX, eles comparavam os seres humanos com a máquina a vapor, que era o que tinha de mais moderno na época, né? Então que o nosso sistema seria como os pistões que sob pressão faziam funcionar, né? A gente era impulsionada a funcionar enquanto seres humanos. E aí agora, né, no século XXI, as tecnologias nos comparam, né, com o cérebro, com o computador, com os processamentos de dados e como isso vai ser feito. E aí existe um teste, né, o teste de Turing, que ele vai fazer ele foi inventado para fazer essa analogia e para você conseguir ver se é um ser humano ou uma máquina que está falando. Então eu vou ler para vocês mais um trechinho. E aí a gente já vai se encaminhando para o final dessa parte 1 do capítulo 3. E vamos lá. Ainda não temos uma resposta satisfatória para esse problema. Milhares de anos atrás, os filósofos já tinham se dado conta de que não havia como demonstrar conclusivamente que alguém, além de si mesmo, possui uma mente. De fato, mesmo no caso de outros humanos, só presumimos que tenham consciência. Não temos como ter certeza disso. Quem sabe eu sou o único ser em todo o universo que sente alguma coisa, e todos os outros humanos e animais são apenas robôs irracionais. Talvez eu esteja sonhando e todos com quem me encontro sejam somente personagens em meu sonho. Talvez eu esteja preso no mundo virtual e todos esses seres que vejo são simples simulações. Uma vez ciente da mera execuibilidade desse cenário, a matemática leva a uma conclusão muito assustadora. Como só existe um mundo real, enquanto o número de mundos virtuais potenciais é infinito, a probabilidade de você estar habitando o único mundo real é quase nula. Né, gente? Isso é a hora que a mente voa. Porque quando eu li esse trecho que talvez eu esteja sonhando, eu penso assim, qual ser humano nunca imaginou, né, que essa vida que a gente vive aqui, né, não pode ser uma ilusão, não pode ser um sonho. Eu confesso para vocês que eu já imaginei isso. E aí quando você assiste, aí eu lembrei até do filme Matrix, né, que a gente vive uma realidade que ela é virtual, e a gente tá caminhando para isso na nossa vida real, que aí a gente não pode dizer também se é real, mas vocês concordam que quando a gente começa a falar de metaverso, né, e que começa a falar não, né, porque agora que tá mais evidente, mas o metaverso ele já vem aí de muito tempo, né, não muito tempo, mas alguns anos aí que ele já vem, essa realidade virtual já vem sendo trazida para nossa realidade real, digamos assim, né? Então ele até faz aqui uma brincadeira de que imagina um jovem entediado em 2216 que está imaginando essa nossa realidade agora. Então é meio que explode a nossa mente pensar em tudo isso. E aí foi inventado esse teste de Turing, que era nada mais, nada menos. Assim, o teste é de 1950 por ali, e ele faz o quê? Você conversa com o humano e com o computador sem saber quem é quem. E aí, só que esse teste de Turing, ele só analisa as convenções sociais, ou seja, aquelas convenções que a nossa cultura nos impõe. Então, depois de você conversar muito tempo, você pode dizer se você estava falando com um humano ou com uma máquina e reconhecer se você falou com um computador, se ele realmente tem mente. Mas o que o autor nos traz aqui a raciocinar? Que se a gente está reconhecendo que ele tem uma mente a partir de convenções sociais, mas as convenções sociais elas são aprendidas, né? Lembra? A gente já falou sobre isso, sobre as sociedades imaginadas lá no Sapiens, né? Por isso que eu sempre volto lá, falo para vocês, assistam os vídeos do Sapiens primeiro, ou leiam o livro Sapiens primeiro, e depois volta aqui no Homo Deus, porque tem muitas conexões. Então, as convenções sociais, elas são aprendidas. E se o ser humano aprende as convenções sociais, por que o computador não pode aprender? Então, eu vou ler agora o último trechinho e que ele vai trazer essa digamos assim, essa conclusão para essa questão, tá? Contudo, isso não seria uma prova definitiva, é claro. Reconhecer a existência de outras mentes constitui meramente uma convenção social e legal. O teste de Turing foi inventado em 1950 pelo matemático britânico Alan Turing.
um dos pais da era da computação. Turing era homossexual em uma época na qual essa prática era ilegal na Grã-Bretanha. E em 1952 ele foi condenado por praticar atos homossexuais e obrigado a se submeter à castração química. E 2 anos depois ele cometeu o suicídio. O teste de Turing é uma replicação do teste mundano a qual todo homossexual tinha de se submeter na Grã-Bretanha em 1950. Você consegue se fazer passar por um heterossexual? Turing sabia por experiência pessoal que não importava o que realmente você é. A única coisa que importa é o que os outros pensam a seu respeito. De acordo com ele, no futuro os computadores serão como os homossexuais da década de 50. Não importa se os computadores efetivamente terão consciência ou não. A única coisa que importa é o que as pessoas pensarão sobre isso. Ai, gente, eu achei esse trecho tão doído, mas tão doído, porque é o que a gente vive na nossa sociedade, infelizmente, né? Em muitas questões aí, né, de convenções sociais, não importa quem realmente você é, importa o que os outros estão pensando de você, se você é aceito ou não no meio que você vive. Então, as pessoas, elas às vezes se mutilam, né? Como aconteceu com o Turing, ele foi condenado, né, a uma castração química e depois ele cometeu o suicídio. Por quê, gente? Porque ele não se encaixava naquela sociedade de 1950. E hoje em dia, ó, passados mais de 70 anos, a gente sabe o quanto os homossexuais ainda sofrem. Tá? Isso a gente está falando só de uma questão de identidade. Mas e quantas outras identidades não estão sendo negadas nessas convenções sociais? Então eu deixo vocês aí com esse pensamento para a semana e a gente volta semana que vem para concluir a epifania humana. Mas é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana.